Agora a gente vai falar um pouco sobre luminárias, que são as estrelas da iluminação, né? A ideia dessa aula é justamente a gente apresentar quais luminárias a gente pode utilizar em um projeto. Aí cabe uma reflexão, né? O que você quer produzir com o projeto de iluminação que você está desenvolvendo? Você quer que as luminárias apareçam? Você quer que a iluminação seja protagonista dentro de um projeto ou quer que ele seja mais coadjuvante? Ou seja, aparecer menos, né? Trabalhar com uma iluminação um pouco mais minimalista e tal. Para todos esses casos, a gente tem luminárias disponíveis. Aqui na LED a gente tem alguns exemplos que a gente vai mostrar enquanto a gente está falando aqui, que demonstram um pouco do que a gente quer passar com a iluminação. O primeiro e o segundo tipo de luminárias que a gente vai falar são as luminárias embutidas e as sobrepostas. Elas são muito similares, a diferença é onde a gente vai aplicar cada uma delas. As embutidas, a gente trabalha com um plano de forro, de gesso, teto falso, né? Como costumam falar por aí. E as sobrepostas a gente trabalha quando precisa instalar uma luminária diretamente numa laje, onde a gente não pode perfurar o teto. Basicamente, esses dois tipos de luminárias podem ser divididos em 6 partes diferentes. O primeiro subtipo de luminária embutida ou sobreposta são as do tipo plano, que é mais ou menos parecido com essa daqui. Essa daqui, na verdade, é uma recuada, mas o sistema é muito parecido. Ela tem uma possibilidade de fazer um giro bilateral no spot que fica aqui dentro. Existe também as luminárias planas que têm um giro óptico, ou seja, elas podem girar tanto bilateralmente quanto 360 graus. Elas podem ser de croica, de par 20, de par 30. Outro tipo de luminária que a gente tem também, que pode ser embutida ou sobreposta, é a opção recuada. Essa opção recuada está aparecendo agora para você aí. Um outro tipo que é muito interessante, tem sido utilizado bastante agora, é o tipo no frame, ou seja, ela não aparece o quadro onde ela se instala, que é bem interessante, super minimalista. E também a gente tem as luminárias de gesso, que permitem a gente pintar elas e fazer parecer que o teto mesmo ele está sendo perfurado ali, né? E a gente também tem a possibilidade de utilizar luminárias AR Flex e também os sistemas lineares, que é muito interessante, a gente tem utilizado bastante nos nossos projetos também. Os sistemas lineares, eles são, na verdade, composições em alumínio que vão embutidos ou sobrepostos num teto. Dentro dessa canaleta de alumínio, a gente encaixa fitas de LED que fazem parecer que a gente tem somente um rasgo de luz no teto, né? Normalmente os sistemas lineares vêm com esse plástico aqui, que vem por cima da canaleta de alumínio, que justamente ela faz a iluminação ficar mais difusa, não tão direta, né? Não agride tanto o olho. Dá pra ver que elas são feitas de vários tamanhos, né? Até de um tamanho super estreito, o que possibilita que as luminárias desse tipo aqui sejam bem delicadas mesmo na hora da gente colocar no projeto. Outro tipo de luminária que vale a pena a gente falar são as luminárias esculpidas. Para isso a gente criou um conjunto de aulas específico para luminárias esculpidas. A gente vai falar mais sobre elas daqui para frente. Outro tipo de luminária muito interessante são as arandelas, que são luminárias que vão diretamente na parede. Elas também podem ser esculpidas por dentro da parede ou até mesmo sobrepostas. Outro tipo de luminária muito interessante da gente falar são os balizadores, que na verdade são luminárias que vão direto no piso para justamente marcar um caminho, por exemplo. A gente gosta muito de usar em corredores muito longos ou até mesmo em escadas, né, para iluminar aquilo onde você está pisando. Essa aqui é uma luminária pendente, que basicamente ela tem uma focalização um pouco maior. A gente costuma usar normalmente em mesas de jantar ou até mesmo salas com um pendente um pouco mais aberto. Tem uma variedade enorme de formas, de tipo de luminárias, depende muito de cada projeto do que você está utilizando. Sobre pendentes, é interessante a gente falar sobre a altura deles. Qual que é a altura ideal para cada um deles? Em mesas de cabeceira, a gente varia de 45 e 60 centímetros. Em balcões de cozinha, por exemplo, a gente varia de 60 a 80. E em mesas de jantar, o ideal é entre 65 e 75 centímetros, mas pode chegar até 90, dependendo da intensidade da iluminação. Outro tipo muito interessante de luminárias é as luminárias de piso, que na verdade a gente usa elas de maneira muito decorativa, mas ela também pode cumprir um papel ali na hora de você estabelecer a iluminação técnica de um espaço. Essa daqui é uma luminária de piso. Percebam que ela tem mais ou menos ali 1,70 m de altura. E ela permite que a gente coloque aqui uma lâmpada par 20 dentro dela. E também o giro. Existe uma infinidade de luminárias desse tipo. Você pode escolher dependendo como for o gosto do teu projeto. Um outro tipo de luminária interessantíssimo é as luminárias de mesa, que vão variar. É aquela abajur que a gente conhece, né? Mas o nome técnico é luminária de mesa. Elas variam de modelo para modelo também.
mas normalmente a gente pode escolher tipos de lâmpada diferente para cada uma delas. Luminárias de mesas são muito interessantes para a gente utilizar, por exemplo, com mesas de cabeceira, onde você precisa fazer uma leitura mais atenta, né? Então a gente varia ali a lâmpada mais quente para um quarto e utiliza uma lâmpada um pouquinho mais fria para você se concentrar na hora que está trabalhando no home office, por exemplo. E por último, a gente tem as luminárias para áreas externas. Para áreas externas, normalmente a gente usa espetos de luz embutidos diretamente na terra, sempre observando muito bem a execução do dreno daquilo, para não ficar acumulando água ali, né? E também as arandelas. Na próxima aula a gente vai falar então sobre luminárias esculpidas, que são as luminárias que a gente desenha diretamente no teto de gesso, com lâmpadas tubulares ou fitas de LED.